Fala, micada! Dando prosseguimento aqui ao assunto de séries de pagamentos, hoje a gente vai fazer a primeira demonstração da nossa fórmula de valor presente para séries antecipadas. Eu vou adotar essa sequência aqui. Vou chamar essa equação de primeira, essa de segunda, essa de terceira, essa de quarta. Então observem que eu estou fazendo como se fosse numa ordem de leitura. As séries diferidas eu vou deixar para o final. Depois eu vou fazer então aqui a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, até chegar nas fórmulas do período. Vamos começar pela equação do primeiro quadrante, que é o valor presente da série antecipada. Já coloquei aqui um exemplo prático para a gente fazer no final, depois que resolver a demonstração da fórmula. O exemplo diz assim: qual o valor à vista de uma TV de 85 polegadas dividida em 12 vezes, cuja parcela custa R$ 1.506,46, a taxa de 1,93% ao mês? A gente pode representar esse fluxo de prestações da seguinte maneira. Eu tenho aqui no período inicial, na data 0, o primeiro pagamento. Por quê? Porque a série é antecipada. Então, o primeiro pagamento já se dá no fechamento do contrato. Daí os fluxos vão sendo nos períodos seguintes. O primeiro período vai ter mais um pagamento, período 2 vai ter mais outro, até o enésimo período. Nesse caso aqui seriam 12, certo? Mas eu coloquei N porque a gente vai já generalizar esse fluxo aqui. Se nós fôssemos descontar, ou seja, se a gente fosse trazer a valor presente cada um desses fluxos, a gente poderia utilizar a fórmula do valor presente e trazer cada fluxo desses para a data inicial. Então, esse fluxo 1 aqui vem para a data inicial, esse fluxo 2 também e todos os outros. Observem que esse segundo fluxo que ocorre, no caso no período 1, ele está a um período de distância da data inicial. Esse terceiro fluxo que ocorre no período 2 está a 2 períodos de distância da data inicial. E o último fluxo está a N períodos de distância da data inicial. Notem que o primeiro fluxo não está sendo descontado. Por quê? Porque ele já ocorre na data inicial, não precisa descontá-lo. Nós sabemos que o valor de 1.506 representa pagamento. Então, nós podemos substituir o valor pela variável para poder generalizar. E é justamente essa generalização que vai nos dar a equação que vai servir para qualquer caso em que a gente precise calcular o valor presente de uma série antecipada. Assim, substituindo, a gente chegaria na seguinte série. Observe que a gente tem aí uma progressão geométrica. Vou explicar aqui rapidinho só para a gente lembrar. Qualquer dúvida você pode colocar no YouTube e assistir uma aula de progressão geométrica. Tem vários professores explicando esse assunto. Então, uma progressão geométrica é uma sequência de números onde cada termo, com exceção do primeiro, é resultado do produto do termo anterior com uma constante, que vai ser representada pela letra Q, e a gente chama essa constante de razão. O primeiro termo da série recebe o nome de A1, o segundo de A2 e a N para o enésimo termo. Então, um exemplo que eu coloquei aqui. Nós temos uma sequência de 4, 8, 16, 32, 64, 128. O primeiro termo é 4, o segundo termo é 8, o terceiro 16 e assim por diante. Essa progressão ela tem razão igual a 2. Ou seja, se eu pegar cada termo e multiplicar por 2, eu chego no próximo. Olha só, 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E assim por diante. Aqui nós temos também uma progressão geométrica. E a matemática já nos dá uma equação para somar os termos de uma PG, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó, nessa nossa série. A equação da soma dos termos de uma PG é dada por essa fórmula aqui. Só que eu fiz uma transformação na fórmula para facilitar os nossos cálculos. Eu multipliquei o numerador e o denominador por menos 1 para chegar nessa equação aqui. Ah, mas isso não vai mudar a equação? Não.
Vou fazer um exemplo genérico aqui para vocês entenderem. Imagine o seguinte exemplo. 2 vezes 8 menos 4 sobre 4 menos 2. O resultado disso aqui vai ser igual a 2 vezes 8 menos 4 é 4. 4 menos 2 é 2. E 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4. Se eu multiplicar numerador e denominador por menos 1, eu não vou alterar o resultado. Vejam só. Vamos colocar 8 menos 4 vezes menos 1. 4 menos 2 vezes menos 1. E a gente vai ter o seguinte. 2 vezes menos 8 mais 4, menos 4 mais 2. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes menos 4, porque menos 8 mais 4 vai dar menos 4, e menos 4 mais 2 dá menos 2. Continuando aqui embaixo, eu vou ter o seguinte, 2 vezes 2. Por quê? Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2, já que menos por menos é mais e 4 dividido por 2 é 2. O resultado, então, não foi alterado. Nosso próximo passo é identificar cada variável dessas na nossa série, para poder resolver essa equação aqui. Essa aqui é a nossa série. O primeiro termo dessa série aqui é o PMT. Quantos termos essa série possui? N termos. Então, N vai ser igual a N. E a razão? A razão é dada pela divisão de qualquer termo pelo seu antecessor. Então, vamos pegar esses dois termos aqui para descobrir a razão. Notem que eu tenho aqui uma divisão de frações. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso vai nos permitir cortar esses dois termos. E aqui, olha só o que é que eu vou fazer. Repito esse primeiro termo e esse de baixo, o denominador, eu vou expandir. 1 mais i ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais i vezes 1 mais i. Assim eu posso cortar esses dois termos e ficar apenas com o resultado final da razão. Agora eu já tenho todas as variáveis que eu preciso para calcular a soma dos termos de APG. A1, a razão Q e a quantidade de termos N. Vamos substituir esses valores na equação. Substituindo aqui, A1 é o PMT, a razão, que é 1 sobre 1 mais i, foi colocada no lugar do Q, aqui embaixo também, e N continua sendo N, que eu tenho N termos. Eu vou simplificar esse termo aqui fazendo o seguinte. 1 sobre 1 mais i elevado a n é a mesma coisa que 1 elevado a n sobre 1 mais i elevado a n. Ora, 1 elevado a n é 1. Qualquer número que eu colocar aqui no lugar de n vai obter o mesmo resultado, 1. Me resta esse termo aqui. E eu vou substituir ele lá. E vou aproveitar também para resolver o denominador pelo MMC. Então, olha só, já substituí aqui o meu termo e vou resolver aqui o MMC da seguinte forma. Lembram que eu mantenho aqui o meu MMC, divido pelos denominadores e multiplico pelos numeradores. Assim eu vou ter 1 mais i dividido por 1, que vai dar 1 mais i, vezes 1, que vai dar 1 mais i. Menos, conservo o sinal daqui, 1 mais i dividido por 1 mais i vai dar 1, vezes 1, vai ficar 1. Notem que eu tenho aqui 1 mais i menos 1. Então, 1 positivo menos 1 negativo vai cortar e vai me sobrar somente a letra i, que é a nossa variável da taxa. Então, eu fico com o denominador resolvido dessa forma aqui. E aí, em cima, eu só repetir. Continuando, eu tenho aqui agora uma divisão de frações. O que é que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a primeira fração é essa daqui. E aí, eu repito ela
e multiplico pelo inverso dessa daqui. Foi o que eu fiz aqui, ó. Agora eu vou aplicar a distributiva. Coloquei até as setas para facilitar o nosso entendimento. O que eu vou fazer? Eu pego esse cara aqui e multiplico por esse termo. Depois eu pego esse cara aqui e multiplico também por esse termo. Assim eu vou obter 1 vezes 1 mais i sobre i vai dar 1 mais i sobre i. E 1 sobre 1 mais i elevado a n vezes 1 mais i sobre i terá o seguinte resultado. Por quê? Porque eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então, 1 vezes 1 mais i vai dar 1 mais i. E 1 mais i elevado a n vezes i vai dar 1 mais i elevado a n vezes i. Eu vou ficar, então, com essa expressão aqui. E observem que eu tenho, nessa expressão, uma divisão de potências de mesma base. Como é que vai ficar isso? Eu separei aqui o último termo i para a gente poder identificar melhor e isolar esse termo para poder simplificá-lo. Aqui cabe lembrar algumas propriedades de potenciação. Lembrem que, na divisão de potências de mesma base, se o expoente do meu numerador for maior ou igual ao expoente do meu denominador, eu posso resolver da seguinte maneira: conservo a base e subtraio os expoentes. Então, fica a elevado a b menos c. Se o expoente do denominador for maior do que o expoente do numerador, então eu posso resolver da seguinte maneira: conservo a base aqui e faço c menos b. Eu subtraio o expoente do numerador do expoente do denominador e coloco esse termo como o denominador dessa fração, porque basta lembrar das seguintes propriedades. Se eu tenho a elevado a menos d, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a d. Eu elimino o expoente negativo, invertendo a minha fração. Da mesma forma que a elevado a d é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a menos d. Então, eu inverti essa fração aqui, como o expoente estava positivo, nesse caso aqui, ele ficou negativo na inversão. Logo, eu vou usar as mesmas propriedades para resolver esse termo aqui da nossa equação. Eu tenho um expoente aqui no numerador, que é 1, e aqui no denominador o expoente é n. Então, o expoente do denominador é maior do que o expoente do numerador. Então, eu me encaixo nesse caso aqui. Dessa forma, o que é que eu vou ter? Eu vou conservar a base aqui no denominador e vou pegar o expoente dela e subtrair o expoente do numerador, colocando esse termo como o denominador dessa fração. Agora, eu vou substituir esse termo aqui na equação. Eu vou ficar com o seguinte: PMT vezes 1 mais i sobre i menos o termo aqui substituído vezes 1 sobre i. Quando eu multiplicar essas duas frações, eu vou chegar no seguinte resultado, me deixando com essa expressão aqui para resolver. O que é que eu vou fazer agora? Observem, galera, que eu tenho uma subtração de frações algébricas. Basicamente, a gente vai pegar o maior fator de cada termo. Então, eu tenho aqui esse termo, que vai fazer parte do nosso MMC, e também a taxa. No caso, se, por exemplo, aqui fosse um i ao quadrado, o nosso MMC seria 1 mais i elevado a n menos 1 vezes i ao quadrado. Mas como os dois têm expoente 1, então eu posso pegar qualquer um deles. Eu limpei aqui para deixar mais enxuto e a gente poder ver melhor. Vai ficar assim. Eu vou colocar o MMC aqui embaixo. 1 mais i elevado a n menos 1 vezes i. E aí vou dividir o MMC por i e multiplicar por 1 mais i. Depois divido por essa expressão aqui e multiplico pelo de cima. Vai ficar assim. 1 mais i elevado a n menos 1
vezes i dividido por i vai dar 1 mais i elevado a n menos 1. Vezes 1 mais i vai dar 1 mais i elevado a n. Por quê? Porque na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Por exemplo, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta vai ser igual a 2, que é a base, eu conservo, e vou somar os expoentes. 3 mais 4 dá 7. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. 1 mais i elevado a n menos 1 vezes 1 mais i vai ser igual a 1 mais i, que é a base, que vai ser conservada. N menos 1 mais 1 vai me dar, então, 1 mais i elevado a n, porque eu vou cortar esse 1 negativo com esse 1 positivo, sobra n. Agora eu conservo o sinal aqui no numerador, oriundo daqui, e vou dividir essa expressão por essa. Ora, 1 mais i elevado a n menos 1 vezes i dividido por ele mesmo é 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu fiquei com essa expressão aqui. Falta só colocar o PMT daqui, ó, na frente. Esse é o resultado da nossa equação final, que eu já coloquei aqui no slide para amenizar essa minha letra horrível. A gente fica com essa expressão. Só fiz substituir o Sn por Vp. Ambos estavam somando os termos da expressão. É isso? Então, a gente tinha Vp igual a PMT mais PMT sobre 1 mais i elevado a 1 e assim por diante. Então, eu estava somando esses termos aqui. Por isso que a gente fez a soma dos termos de um APG. E nós estávamos interessados justamente na soma desses termos aqui, dessa progressão geométrica, que é o valor presente. Porém, eu não gosto muito dessa subtração no expoente. Daí eu fiz uma transformação nessa equação para eliminar essa subtração nesse expoente. Vai ficar assim. Eu sei que esse cara aqui é igual a esse. E aí a gente vai substituir ele por esse aqui, para poder fazer a transformação. Mas por que que esse é igual a esse? É só a gente relembrar das propriedades da potenciação que a gente falou no slide anterior, que me diz que se eu tiver a divisão de potências de mesma base, basta conservar a base e subtrair os expoentes. 1 mais i é a minha base, que está sendo conservada. Quais são os expoentes? Para chegar nessa fração aqui, eu tenho um problema do seguinte tipo: a elevado a b sobre a elevado a c, em que b é maior do que c. Ou seja, n é maior do que 1. Então, voltando aqui, eu conservei a base, 1 mais i, e subtraí os expoentes, n menos 1. Agora, eu vou substituir esse 1 mais i elevado a n menos 1 por esse termo aqui na expressão. Ficou assim. Observem que eu tenho uma divisão de frações. Como é que eu resolvo? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Assim eu vou repetir aqui PMT, vou repetir o numerador, que é essa parte aqui, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é essa parte aqui de baixo, denominador. Ficou 1 mais i sobre 1 mais i elevado a n vezes i. Certo? Esse i é a mesma coisa que 1 sobre i. Então, por isso que ele ficou embaixo no denominador multiplicando. Agora, se eu rearranjar os termos, eu vou chegar no seguinte. Eu jogo esse carinha aqui
para o lado do PMT, multiplicando ele, e aí eu chego nisso aqui, e a parte de cima, que vai multiplicar esse vazio aqui, que na verdade é 1, é como se tivesse um 1 multiplicando aqui essa expressão, então esse termo vai ficar multiplicando 1, então vai dar ele mesmo, ficou em cima, e a parte de baixo eu conservei, ficou aqui. Eu poderia muito bem colocar esse denominador como sendo o denominador de toda a expressão. Mas eu acho que fica mais organizado dessa forma, que aí eu chego no resultado final que eu desejo. Agora a gente vai aplicar ao exemplo lá do início. Relembrando a questão, a gente tem uma TV de 85 polegadas que foi dividida em 12 vezes, cuja parcela é de R$ 1.506,46 e a taxa é de 1,93% ao mês. É importante reforçar que as parcelas elas são mensais, então a taxa tem que estar mensal, ok? E o período também tem que estar mensal, são 12 meses. Eu vou substituir esses valores na nossa equação, mas antes, um detalhe importante também, eu não posso aplicar 1,93% ao mês lá direto na equação. Eu tenho que eliminar esse percentual. Como é que eu faço isso? Basta dividir 1,93 por 100. E aí eu chego em 0,0193. Para resolver o cálculo não tem mistério. Basta substituir os valores e resolver passo a passo. Você vai resolvendo que está dentro do parênteses primeiro, você faz então a soma aqui de 1 mais 0,0193. Depois você fizer essa soma, você multiplica aqui pelo valor da parcela do pagamento. Nesse caso aqui, a gente soma e depois resolve o expoente. Feito isso, a gente subtrai 1, guarda esse resultado aqui e resolve embaixo. Quando eu resolver aqui embaixo, ó, aqui eu coloquei I, mas é 0,0193. Quando eu resolver essa soma também, resolvo o expoente e multiplico em seguida pelo valor da taxa. Divido o numerador pelo denominador e o resultado desse termo eu multiplico pelo resultado desse termo, chegando em 16.308,83 centavos. Só uma sugestão. Você pode resolver aqui os expoentes com a ajuda de uma calculadora financeira, uma calculadora científica ou até mesmo Excel. Se fosse no Excel, por exemplo, você faria o seguinte: igual 1,0193 e aí colocaria um circunflexo, que é o sinal, o símbolo de potência no Excel, colocaria 12 e daria um Enter. E aí você ia chegar no resultado dessa potência. Eu utilizo uma calculadora científica como essa aqui. Eu coloco o valor, ponto, que no caso é o separador de decimal no sistema inglês, certo? No nosso sistema, que é o sistema brasileiro, a gente usa vírgula para separar os decimais e usa ponto para separar milhares, por exemplo. E no sistema inglês é o contrário. Eles usam ponto para separar os decimais e usam vírgula para separar os milhares. Mas quando você colocar na calculadora o ponto, então o resultado, embora saia com um ponto lá, você vai interpretar como se fosse no sistema brasileiro. É só você substituir mentalmente o ponto pela vírgula e você saber que o ponto está representando a vírgula. Então eu escrevo o resultado, 1,0193, e aí o símbolo de potenciação, que também é um circunflexo, assim como no Excel, é esse aqui. Ó. Você vai clicar nessa tecla, tá vendo o circunflexozinho? E aí coloca o valor do expoente, que é 12. Dou um igual e obtenho o resultado. Só uma dica para quem quiser calcular por meio de uma calculadora científica, mas pode utilizar qualquer calculadora que tiver à disposição. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E gostaria de pedir também o seguinte: deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda, me incentiva a produzir mais vídeos. Valeu, micada. Até a próxima.